Oi, gente. E aí, triuzeiros, beleza? Hoje a gente vai falar de um papo sério. Quer dizer, todos os papos são sérios, né? Mas hoje é mais ainda, que é a questão do meio passe para estudante de cursinho popular. A luta é antiga, infelizmente ainda não obteve sucesso e está sendo retomada com toda a força agora. E para explicar tudo direitinho, eu fiz uma entrevista com um dos professores que estão envolvidos na organização dessa luta, junto com os demais cursinhos aí de Campinas. Confere aí. Guido, se apresente pro pessoal. Boa noite, gente. Eu sou o Guido, sou professor e coordenador de História aqui no Cursinho Trio e também no Cursinho Proceu, ambos localizados em Barão Geraldo, né? E estou participando também do coletivo de cursinhos populares que nos últimos meses tem se mobilizado para reivindicar algo muito importante, o direito ao meio passe nas passagens de ônibus de Campinas para os estudantes de cursinhos populares, que no momento ainda não têm esse direito. E isso é super importante, né, Guido? Porque tem muito aluno que vem de ônibus e vem de várias regiões da cidade para cá e às vezes até faltam por conta disso daí, né? E a gente mesmo vindo todo dia, de segunda a sexta, não tem esse direito como em o ensino médio, né, o ensino fundamental. Com certeza, é um dos principais motivos de evasão dos cursinhos populares o fato das pessoas não terem condição, muitas vezes, de pagarem esse valor que é muito alto. Para quem não sabe, caso alguém estiver assistindo não seja de Campinas, a passagem dessa cidade é R$ 4,50. É a passagem mais cara do país e uma das mais caras de todas as Américas. E mesmo sendo com a integração, né, acaba pesando, né? Tem, por exemplo, eu conheço um estudante que vem duas irmãs e elas gastam cerca de R$ 400 por mês para vir e voltar para casa, né? E aí, como que se pode mudar isso, Guido? O que vocês estão buscando? Que campanha que vocês estão aí tentando emplacar? Bom, na verdade, tem dois caminhos possíveis. Um deles é a construção de um projeto de lei de iniciativa popular. Em cada cidade, se for colhidas as assinaturas de 5% do eleitorado da cidade, é possível que um projeto ser levado à Câmara de Vereadores para ser votado. No caso de Campinas, isso representa cerca de 41.100 assinaturas. Muita coisa, né? Seria um caminho trabalhoso, mas possível. Outra possibilidade é que o próprio executivo, o poder executivo, no caso o prefeito, proponha estender o benefício do meio passe para os estudantes de cursinhos populares, como já foi feito inclusive em 2014, quando foi feita uma emenda à lei lá dos anos 90, que concedia a meia passagem só para estudantes do ensino primário e secundário. Em 2014 o prefeito estendeu esse direito aos estudantes universitários, tanto de universidades públicas quanto particulares. Então, havendo vontade política, isso pode ser facilmente feito. Claro que ainda tem que ser votado pelos vereadores e tudo mais, mas é um caminho possível e nesse sentido a gente está se articulando para dialogar e pressionar o Poder Executivo a ouvir as nossas demandas, que a gente considera muito legítimas, afinal de contas, o que a gente está fazendo é prestar um grande serviço à cidade, né? Oferecendo uma educação de qualidade a pessoas que querem continuar nos estudos e muitas vezes não têm a oportunidade. E você comentou comigo que, assim, aqui em Campinas se investe muito pouco, né, no meio passe, né? Porque meio passe é assim, a prefeitura subsidia, é isso? Uhum. Vou explicar um pouco como funciona no Brasil como um todo o sistema de transportes, né? É um sistema que, de certa forma, é público, porque o governo investe dinheiro nisso, mas é concedido à iniciativa privada. Cada cidade faz uma licitação e diversas empresas concorrem para ver qual vai ter o direito de assumir determinadas linhas. Uma parte do valor é pago pelo usuário, né, que quando paga a passagem, paga essa parte do valor, porém uma outra parte é complementada, é subsidiada pela prefeitura. No caso de Campinas, além dessa passagem ser muito elevada, a prefeitura dá um subsídio também milionário, né, na cerca de algumas centenas de milhões por mês, ou seja, um valor muito elevado. Mas, de qualquer forma, no caso dos cursinhos populares, isso representaria um custo muito pequeno para a prefeitura, comparado com o que já é gasto atualmente. Você já tem dados disso? De quanto aumentaria, de quantos passes, sei lá, em média, né, seriam necessários, seriam usados? Olha, a gente acredita que no presente ano, a gente, se juntar todos os cursinhos populares de Campinas, a gente tem no máximo 500 estudantes que seriam beneficiados com esse direito.
Claro que já houve uma evasão, inclusive muitas vezes por não ter esse direito à meia passagem. Muitas pessoas saíram dos cursinhos por não terem como continuar pagando a cada dia R$4,50 para ir, R$4,50 para voltar. Mas no início do ano a gente chegaria a 1.000, no máximo 1.300 pessoas com esse benefício, o que para uma cidade de Porto de Campinas é um valor muito pequeno de subsídio. Ou seja, seria troco para a prefeitura, né? Que gasta Sim. com tanta coisa que, de repente, seria menos importante. Com certeza, eu acho que isso é uma coisa importante de colocar, que do ponto de vista orçamentário, nossa proposta é bastante palpável. E do ponto de vista político, fundamental. Afinal de contas, o que está sendo discutido é não só o direito à locomoção, ao transporte público facilitado para estudantes, né, pessoas que estão estudando, estão precisando ter esse acesso ao conhecimento, mas um debate mais amplo que é o do direito às cidades e seus serviços públicos como um todo. Infelizmente, a locomoção nas grandes cidades é uma coisa que dificulta que muitas pessoas tenham acesso aos seus diversos serviços, como escolas, museus, parques, ou seja, conhecimento, a lazer, diversos serviços são fundamentais para uma boa qualidade de vida, né, para uma formação cidadã. Então, nesse sentido, acho que a gente está fazendo uma grande discussão que vai além dos próprios cursos populares, mas sim, como eu falei, do direito às cidades. E é legal que assim, o trio está envolvido, está se envolvendo aí nessa briga, porque aqui se preocupa com o social também, né? Não é só com a educação, só com passar no vestibular. Aqui se preocupa com o cidadão, não é isso? Com certeza, e nesse sentido é muito importante a participação de estudantes nossos, como você, por exemplo, estarem articulados nisso daí, porque mostra que a gente está discutindo política pública, né? Participando de uma formação cidadã, e essas questões são fundamentais para uma educação mais ligada às questões sociais do presente. Uma coisa que eu tinha faltado responder você tinha me perguntado em algum momento dos dados que eu falei, né? E que, infelizmente, Campinas, no momento, tem um percentual muito pequeno de pessoas beneficiadas com o direito à meia passagem. Campinas é uma cidade que tem mais de 1.300.000 pessoas no momento. Terceira cidade do estado de São Paulo, atrás apenas da capital e de Guarulhos. Exatamente. E a população beneficiada é de cerca de 28.400 pessoas. Um percentual, então, muito pequeno. Quer dizer, não é beneficiado todo mundo que precisa, ou o que acontece? O que vocês têm ideia do por que é tão pouco pequeno? Quer dizer, tem tão pouco estudante, tem tão pouca gente que precisa, ou as pessoas nem conseguem isso daí? Bom, eu acredito que muitas pessoas de escolas particulares não busquem. No caso de, por exemplo, a Unicamp, que tem um percentual muito grande de pessoas, muitas moram próximas da própria universidade, e o critério para você ter direito ao meu passe é morar mais longe do que acho que 3 quilômetros. Eu não lembro qual é a quantidade certa, a distância certa, mínima. Mas tem que ter uma distância mínima, exatamente. E também tem critérios muito rigorosos que fazem com que algumas pessoas, inclusive, percam o direito à meia passagem. Mas, enfim, eu acho que... Tem que declarar alguma coisa de renda, esse negócio, para conseguir a meia passagem, ou não? Basta ser estudante? Basta ser estudante, apresentar documentação, comprovação de matrícula, né, de residência também, mas não é vinculado à renda, tanto que estudantes de universidades particulares, escolas particulares também têm esse direito. Mas nem sabem, muitas vezes, né, que tem. Nem sempre sabem. Eu não sei dados específicos de como essa distribuição, mas acredito que muitas pessoas não saibam dessa informação. Mas eu acho que o que é fundamental nessa discussão é que há um descompasso muito grande entre o tamanho da cidade e o seu orçamento e a quantidade de pessoas beneficiadas. E nesse sentido, essa quantidade, embora pequena, de pessoas que a gente estaria beneficiando com os populares, tem um impacto qualitativo muito bom. Eu acho que outra coisa também fundamental é que a gente não vai estar criando novos gastos para as empresas de transportes. Novos gastos para essas empresas são criados quando, por exemplo, novas linhas têm que ser criadas. Tem que ampliar a frota, criar novos roteiros. No caso, não. A gente só está integrando pessoas que atualmente não usam tanto o sistema de transportes a esse sistema. Ou seja, mais usuários vão estar utilizando o sistema de transporte sem ter que ter uma ampliação de linhas. Então, na verdade, a gente vai estar movimentando a economia ao mesmo tempo, né? E para as próprias empresas é positivo, né? Vai estar gerando um lucro maior para elas.
Então, nesse sentido, eu acho que tem diversos benefícios, não só para os nossos estudantes, mas para a própria cidade de Campinas. A prefeitura pode usar, de repente, como um argumento de nós não podemos mexer no orçamento porque nós vamos aumentar o gasto. Tem aquela história, né? Aumenta o gasto, mas da onde que nós vamos tirar esse dinheiro? Vocês pensaram nisso? Levantaram essa questão nos debates que estão sendo feitos aí para embasar essa luta? Isso foi uma coisa que nós não levantamos ainda, mas eu acho que, como nossa ideia é dialogar com a própria prefeitura, essa ideia, eu acredito que pode surgir num diálogo muito profícuo entre as duas partes e, de todo modo, como eu falei, é um valor muito pequeno para o tamanho do orçamento. Um orçamento, como eu falei, dá um subsídio milionário, né, para as empresas de ônibus. O valor que a gente está mexendo é muito pequeno. Certo. E aí os alunos, e como que você vê a questão dos alunos? Os alunos, eles estão tendo mais essa consciência política, consciência de lutar pelos próprios direitos? Guido, esse é um exemplo de uma luta que é em prol deles, né? Isso é uma coisa que está ainda se construindo, mas eu vejo com bastante otimismo essa mobilização dos estudantes, porque faz 6 anos que eu estou em cursinhos populares e nos últimos anos eu vejo uma politização crescente não só dos estudantes de cursinhos populares, mas dos jovens e adultos de modo geral. Por várias questões que têm acontecido no país, que eu acho que não cabe comentar agora, mas a gente tem visto manifestações importantes nos últimos meses, né? E os cursinhos populares têm participado de algumas delas. E muitos debates importantes têm sido levantados aqui, né? Por exemplo, a questão das cotas na Unicamp teve uma participação importante dos cursinhos populares, não só dos estudantes, como dos professores, nos festivais, eventos que foram feitos lá. Eu fui lá. Foi muito bom, não foi, Patrícia? Eu acho que tem que ir, né? Eu acho que tem que participar, mesmo assim, tipo, as cotas. Eu não vou ser beneficiado por essas cotas, gente, mas não é por causa disso que eu não vou lá lutar, porque tem gente que precisa dessa cota, tem gente que vai ser beneficiada. Então é aquela coisa, não pensar no próprio umbigo também, né? É aquela coisa de pensar no coletivo. Com certeza. E acho que um outro debate fundamental que tem que ser colocado é o seguinte. Um motivo que é utilizado para dizer que cursinhos populares não têm direito a essa minha passagem é justamente que não seriam da educação básica. A gente não compõe, mas eu acho que a gente compõe um complemento fundamental. Porque uma pergunta a ser feita é: por que os cursinhos populares são necessários? Porque em algum momento a educação básica tem falhado. Exatamente. E muitas pessoas, como a Patrícia e diversos outros estudantes que a gente tem aqui, sentiram essa vontade, esse desejo, essa necessidade de continuar os estudos. E muitas vezes não tiveram oportunidade, por exemplo, de ter um cursinho gratuito público. E às vezes nem a condição financeira de pagar um cursinho privado. Então, o cursinho popular acaba se inserindo dentro do sistema público, né? Assim, é uma iniciativa autogestionada, feita por pessoas voluntárias, mas que está oferecendo um serviço de qualidade e gratuito para as pessoas. Então, de certa forma, a gente tem que estar dialogando com os setores públicos e receber alguns benefícios por isso, que não são nossos, não estou dizendo benefício assim da gente ganhar dinheiro, pois em nenhum sentido é isso, mas de os estudantes terem direitos. Certo, com certeza. Facilitem a continuidade do projeto, que é fundamental para que cada vez mais haja um acesso de pessoas oriundas de escolas públicas nas universidades públicas, que infelizmente ainda são majoritariamente ocupadas por pessoas que vieram de escolas privadas, o que é um descompasso, uma disparidade muito grande. É verdade, é verdade. Então, vamos lá, gente, vamos se unir nessa luta aí para conseguir o meio passe para quem precisa. E eu não venho de ônibus, mas eu sei que muitos colegas meus têm essa dificuldade, então eu vou ajudar na divulgação, vou ajudar aí o que for para a gente conseguir esse meio passe para todo mundo, que vai beneficiar muitos e muitos alunos que vão ainda passar pelo trio e pelos outros cursinhos populares aqui de Campinas. Obrigada, Guido, pela participação. Quer falar mais alguma coisinha? As últimas palavrinhas, queria agradecer aqui pelo espaço e dizer que nós estamos construindo esse movimento com vários cursinhos populares, que são mais de 15 atualmente em Campinas. Em breve vamos divulgar novas atividades, estamos planejando fazer eventos culturais, manifestações públicas, reuniões abertas, exibição de filmes sobre a questão da mobilidade urbana. E em breve vocês serão informados sobre novidades aí desse movimento muito importante. Muito obrigado, Patrícia. Muito obrigado.
Nós somos de um cursinho popular, ou seja, as pessoas que estão presentes aqui, elas não têm uma condição financeira muito boa para vir todos os dias, para trabalhar de manhã, vir à noite e gastar esse custo diário. Tipo, eu pego 2 ônibus para vir aqui todo dia, é uma viagem. Então deve ter muita gente aqui também que parou de vir por causa dessa distância, por causa do custo. E seria uma ajuda imensa o cursinho conseguir esse meio passe para que o povo conseguisse economizar mais esse custo extra que eles fazem para tentar ter um futuro melhor, que é o objetivo do cursinho. No começo do ano eu faltava por causa que minha mãe estava desempregada e eu estava conseguindo contribuir também com o passe. Eu tive que fazer uns bico para conseguir entrar dinheiro para pagar passagem para mim. E como entrava muito, não entrava nada e estava gastando muito, tive que dar uma parada. Eu até estava pensando em pedir ajuda pro cursinho, que eles têm uma ajuda aí que eles podem dar no passe, mas é limitado também, né? Não posso abusar disso. Mas eu estava pensando porque eu realmente estou... eu preciso ver no curso porque é uma ajuda imensa. E se eu abdicasse disso, ia ser muito prejudicial para mim. E aí no fim você faltou bastante. Faltei. Acho que mais ou menos um mês. A sua mãe parou de fazer cursinho por quê, Thaís? Porque assim, no começo do ano a gente vinha de carro. Só que não deu mais pra vir de carro e a gente vindo de ônibus, tudo, ia ficar muito mais caro que vir de carro. Por exemplo, eu gasto R$10 pra voltar, ida e volta. E nisso, juntando eu e minha mãe junto, ia dar R$500 por mês. Aí fica inviável. Fica inviável. Então, assim, se conseguisse o meio passe, ia ser muito bom. Estava pesado para você pagar o ônibus? Sim, bastante. Tanto é que são 180, né, por mês. E às vezes, como a minha mãe não tá trabalhando, isso acabou complicando um pouco. E eu pensei em desistir do cursinho, só que aí eu comentei com o coordenador, e ele falou que não ia desistir, então eles acabaram solicitando o ajuda para mim de custo. Então aí eles depositam para mim metade do valor do vale transporte. Todo mês eles depositam no bolso deles R$90 e aí o restante eu coloco com a ajuda da minha mãe, no caso. Ou seja, meio passe para você seria o ideal. Sim, com certeza, porque não quer dizer que a gente não faça um curso tipo que não seja técnico ou profissionalizante. Isso futuramente vai ser. Então, se a gente já tem essa ajuda agora, isso vai ajudar ainda mais, porque é um incentivo que a gente tem. Porque muita gente desiste por não ter o vale transporte. Então, não é uma escolha nossa desistir dos nossos sonhos, mas sim porque o Estado e o governo não ajudam. Eu gasto R$400 de passagem, por quê? Eu faço cursinho, minha irmã também, e ela está desempregada. Então, eu gasto tudo isso de passagem por mês. E tá pesando? Muito, porque esse dinheiro é praticamente metade do meu salário, que é praticamente o salário mínimo, né? Então, você pode perceber que não dá pra pessoa sobreviver. E para você o meio passe seria um alívio? Muito. Eu iria gastar bem menos, né? E daria para ajudar minha irmã a continuar tendo o curso. Você já faltou por conta de não ter dinheiro para o passe? Já, algumas vezes. Infelizmente tive que faltar, mas não é o que a gente quer, né? A gente quer continuar sempre. Pois é, pessoal. O negócio é sério e é difícil de conseguir, mas o povo tem que lutar pelos seus direitos, né? E na terça-feira agora, dia 26, vai ter o primeiro evento, a primeira organização dessa ação, vai ser no MIS, em Campinas, às 7h30 da noite. Lá vai se passar um vídeo sobre essa luta de transporte coletivo. E também vão ser deliberadas ações e caminhos para se seguir para que essa luta gere frutos, né? Então seria muito importante que todos os alunos e quem tiver mais interesse nessa causa participasse. Vocês estão todos convidados. Então,
Até o próximo vídeo, gente. Força na peruca, hein? Não esquece.